Essa história foi enviada por uma mulher chamada Thaís, no interior de Goiás. Ela disse que morou por 2 anos numa casa alugada com o marido, num bairro bem tranquilo, quase rural. O que chamou a atenção na casa logo de cara foi a arquitetura diferente. Ela tinha 2 andares, mas o segundo piso era bem pequeno, com uma única porta trancada no topo da escada. A dona da casa, uma senhora idosa chamada Ana, disse que o segundo andar não era usado há anos, que aquela porta nunca deveria ser aberta e que a chave tinha se perdido com o tempo. Thaís achou estranho, mas não questionou. A casa era boa, o preço estava ótimo e parecia tudo certo. Nos primeiros meses, tudo correu normalmente. Até que ela começou a ouvir passos no andar de cima. Primeiro pensou que fosse coisa da casa rangendo, madeiras antigas estalando. Mas depois, os sons se tornaram mais nítidos. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse andando descalço no chão de madeira. Às vezes, paravam bem acima do quarto dela. Ela contou para o marido, mas ele ria e dizia que era o vento ou talvez ratos grandes. Mas Thaís sabia diferenciar um rato de alguém caminhando em cima da sua cabeça. As coisas pioraram quando, certa noite, ela acordou às 3 da manhã com um barulho alto, como algo caindo no andar de cima, um estrondo seco, seguido de um arranhado contínuo no teto. O marido também ouviu dessa vez. Subiram até a escada e tentaram forçar a porta. Ela estava completamente trancada. Nem com chaves de fenda conseguiram abrir. Pensaram em arrombar, mas deixaram para outro dia. No dia seguinte, Thaís ligou para a dona da casa, insistindo em saber o que havia ali. A resposta foi rápida e direta. Não abra aquela porta. É sério. Thaís não insistiu mais, mas na mesma semana, enquanto limpava uma parte do armário da cozinha, encontrou uma chave antiga escondida sob o forro de uma gaveta. O curioso é que a chave estava amarrada com um bilhete que dizia apenas: "Se usar, não entre sozinha." Ela não contou para o marido, resolveu guardar a chave. Mas a curiosidade cresceu. As noites com passos ficaram mais frequentes. E, em uma delas, enquanto o marido viajava a trabalho, Thaís não aguentou, subiu a escada com a chave na mão e destrancou a porta. O cômodo era escuro, mas não vazio. Havia móveis cobertos por lençóis, um espelho antigo, uma boneca sentada no chão e um retrato enorme na parede de uma garota de cabelos compridos e olhos fundos. Assim que entrou, sentiu o ar pesado, um cheiro de mofo misturado com algo mais podre. Quando acendeu a lanterna do celular, viu que o chão estava coberto de arranhões, como se alguém tentasse cavar para sair. Ela deu 2 passos para trás, e foi aí que a porta bateu sozinha, se trancando. Thaís gritou, bateu, chutou, tentou girar a maçaneta, mas não se abria. E então ouviu a respiração, fraca, longa, vindo de trás dela. Quando se virou, a boneca estava de pé. E o retrato agora mostrava a menina sorrindo. A última coisa que Thaís se lembra é de desmaiar. Foi encontrada no dia seguinte, desacordada, caída no chão da escada. O quarto estava trancado de novo, como se nada tivesse acontecido. A chave sumiu. Ela e o marido saíram da casa na semana seguinte. Nunca mais voltaram. Mas às vezes, à noite, ela ainda ouve passos no teto, mesmo morando em um apartamento térreo. Algumas portas são trancadas por um motivo. E algumas coisas do andar de cima não querem mais ficar sozinhas. Essa história foi enviada por um homem chamado Rafael, que cresceu num bairro simples na zona norte do Rio de Janeiro. Ele contou que, quando era criança, havia uma casa na rua onde morava que todo mundo evitava. A do número 46. Era uma casa simples, térrea, com o jardim tomado pelo mato, pintura descascando e janelas sempre fechadas. Ninguém morava lá, havia anos, mas mesmo assim, algumas noites as luzes se acendiam sozinhas. Os adultos diziam que era fiação antiga, mau contato, mas as crianças da rua tinham outra teoria. A casa era maldita. Diziam que, nos anos 80, uma mulher chamada Dona Carmen morou ali com a filha pequena, Ana. Segundo os mais velhos,
Carmen começou a agir estranho depois que o marido dela morreu. Ela parou de sair, cobriu todos os espelhos da casa e começou a falar sozinha à noite. Um dia, os vizinhos ouviram gritos vindos da casa. Quando a polícia entrou, encontrou Carmen morta na cozinha. E Ana nunca foi achada. Desde então, ninguém mais quis morar lá. Todo inquilino que tentou durou poucos dias. Rafael cresceu com essa história na cabeça e, mesmo depois de adulto, evitava passar perto da casa. Mas em 2017, o número 46 finalmente foi vendido. Um casal jovem se mudou para lá com o filho pequeno. Reformaram tudo. Cortaram mato, pintaram, colocaram cortinas novas. A casa parecia ter ganhado vida outra vez. Só que a paz durou pouco. Rafael contou que, nas primeiras semanas, o menino do casal começou a agir de forma estranha. Ele falava com alguém invisível no quintal. Dizia que a menina do vestido vermelho ficava brincando com ele toda a tarde. No começo, os pais achavam que era imaginação, mas ele começou a acordar gritando, dizendo que a menina estava no quarto, que ela chorava e pedia ajuda. Dizia que queria mostrar onde estava enterrada. Uma noite, os vizinhos ouviram gritos vindos da casa, de novo. Quando a polícia chegou, a família estava na calçada, desesperada. O menino tinha sumido dentro da própria casa. As câmeras de segurança não mostravam ninguém saindo. Reviraram o quintal? Nada. 2 dias depois, um cão farejador da polícia encontrou algo no chão do porão. Uma parte da laje estava oca. Quando quebraram, encontraram ossos humanos embrulhados em panos vermelhos. E ao lado, o corpo do menino. Ambos estavam parecidos ter morrido há muitos anos. Mas o menino tinha desaparecido 48 horas antes. O caso chocou a vizinhança. A polícia tentou explicar dizendo que os ossos antigos eram da menina desaparecida nos anos 80 e que o menino caiu acidentalmente e morreu tentando brincar no local. Mas ninguém acreditou. Rafael disse que dias depois viu com os próprios olhos. No fim da tarde, quando o sol estava se pondo, a cortina da janela do número 46 se moveu sozinha e, por um segundo, 2 figuras infantis apareceram ali, lado a lado. Um menino e uma menina. Desde então, ninguém mais quis morar na casa. E o número 46 voltou a ficar vazio. Alguns lugares não esquecem. Algumas crianças também não. E quando uma casa tenta contar sua história, ela sempre dá um jeito de ser ouvida. Essa história foi enviada por um cara chamado Rodrigo, de Sorocaba, interior de São Paulo. Ele contou que há alguns anos dividia uma casa alugada com 2 amigos da faculdade. Era uma casa grande, com quintal, 2 andares e um porão. O dono da casa era um senhor viúvo, bem reservado. Na hora de fechar o contrato, ele fez um único pedido, que eles nunca usassem o porão. Disse que era úmido, mal construído e que não valia a pena mexer lá. O lugar já estava trancado e eles não viram problema nisso. No começo tudo corria bem, mas depois de um tempo coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro eram os barulhos. Sons abafados, como se alguém estivesse andando lá embaixo durante a madrugada. Depois vieram os cheiros, um odor forte de mofo misturado com algo pior, como carne estragada que às vezes tomava conta da cozinha, que ficava bem em cima do porão. Rodrigo dizia que a sensação era de que tinha alguém vivendo lá. Eles chegaram a confrontar o dono da casa, perguntando se havia alguma ligação com encanamento, algum animal, qualquer coisa. Mas o velho ficou nervoso e apenas disse: "Vocês assinaram o contrato. O porão fica trancado." Certa noite, um dos amigos, o Felipe, acordou suando frio. Tinha sonhado com alguém olhando ele dormir, bem do pé da cama. Quando acendeu a luz, viu que o abajur da sala estava aceso, embora ninguém tivesse levantado. Na mesma semana, o outro amigo, Caio, jurou ter visto uma sombra atravessando o corredor em direção à escada que levava ao porão. Rodrigo tentou fingir que era só coisa da cabeça deles. Até que, uma tarde, ao chegar mais cedo da faculdade, ouviu barulho vindo lá de baixo. Como se alguém estivesse falando sozinho. Voz baixa, palavras arrastadas, uma mistura de prece e lamento. Decidiu que ia acabar com aquilo. Pegou uma chave de fenda, forçou a porta do porão e desceu.
O cheiro era sufocante. O ar parecia podre. O porão era maior do que imaginava e todo revestido por papel alumínio. No centro, havia um colchão velho e um espelho quebrado. E, nas paredes, várias fotos coladas. Fotos de gente dormindo. Fotos deles três. Rodrigo congelou. Reconheceu a própria imagem deitado na cama, tirada de cima. Do escuro do canto do porão, ouviu um gemido. Um homem magro, sujo, com os olhos arregalados. Estava ali, parado, como se não soubesse que havia sido descoberto. Rodrigo correu e chamou os amigos. A polícia chegou e levou o homem. Ninguém sabia quem ele era. O dono da casa se recusou a explicar. Dias depois, ele simplesmente sumiu, e a imobiliária ficou responsável pela propriedade. Rodrigo contou que, após o ocorrido, pesquisou o passado da casa. Descobriu que anos antes, o filho do proprietário havia desaparecido depois de um surto psicótico. O caso nunca foi solucionado. A teoria? O homem que vivia no porão era o próprio filho. E o pai, envergonhado ou perturbado, simplesmente o escondeu por anos. Desde então, ninguém mais alugou a casa. E o porão foi cimentado. Às vezes, o monstro não está lá fora. Às vezes ele mora bem embaixo da gente. E o pior tipo de vizinho é aquele que a gente nem sabe que tem. Essa história foi enviada por um motorista de aplicativo chamado Renato, de Porto Alegre. Ele trabalha no turno da madrugada e garante que a corrida que vai contar agora foi a mais estranha e assustadora de toda a sua vida. Era uma terça-feira, por volta das 2h40 da manhã. Renato estava prestes a encerrar o turno quando recebeu uma chamada para uma corrida curta numa área mais afastada da cidade, perto de um antigo cemitério municipal. O local de embarque era uma rua sem saída, com poucos postes de luz. Ele pensou em cancelar, mas viu que o passageiro tinha nota 5.0 e muitas corridas no histórico. Aceitou. Chegando ao ponto, viu um homem parado na calçada, de costas, com um terno escuro antigo, segurando um chapéu na mão. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra. Renato estranhou o silêncio, mas deu iniciar corrida e perguntou educadamente: "Boa noite, tudo bem? Vamos para onde?" O homem, com voz baixa e lenta, respondeu: "Rua São Bartolomeu, número 13. Renato digitou o endereço. Ficava do outro lado da cidade, em um bairro industrial. A corrida seria longa, mas bem paga. No trajeto, o passageiro não dizia nada. Só olhava pela janela com o rosto pálido iluminado pela luz fraca dos postes. O estranho é que, em alguns momentos, Renato não via o reflexo dele no espelho retrovisor. Chegando perto do destino, notou que a rua São Bartolomeu estava toda escura. Nenhuma casa com luz acesa, nenhuma alma viva na rua. Ao chegar no número 13, viu um casarão antigo, totalmente abandonado, com portas e janelas lacradas com tábuas. Parecia desabitado há décadas. Virou-se para trás e perguntou: "Senhor, é aqui mesmo?" O banco estava vazio. Assustado, Renato ligou a luz interna. Nada, nenhum sinal de porta aberta. O passageiro simplesmente desapareceu. Desceu do carro, deu a volta, abriu a porta de trás. O banco estava seco, limpo, intocado. O app ainda marcava a corrida como ativa. Sem saber o que fazer, ele finalizou manualmente. Ao encerrar, o sistema exibiu um nome que ele nunca vai esquecer: Francisco Moura. Mas o mais estranho foi o que veio depois. O app automaticamente solicitou que ele avaliasse o passageiro. E ali, sob o nome, aparecia: Última corrida 1947. Renato ficou paralisado. Abriu o histórico. A corrida sumiu, como se nunca tivesse acontecido. No dia seguinte, pesquisou o nome e o endereço e encontrou uma notícia de jornal antigo datada de 1947.
Um empresário chamado Francisco Moura havia morrido num incêndio no casarão da rua São Bartolomeu, número 13. Diziam que ele havia saído de casa no meio da madrugada, de terno e chapéu, e nunca mais foi visto vivo. Desde então, moradores da região afirmam que o homem do chapéu ainda vaga pelas ruas, sempre tentando voltar para casa. Renato nunca mais dirigiu de madrugada. Alguns passageiros ainda procuram o caminho de volta, mesmo que a corrida tenha terminado há muito tempo. Essa história foi enviada por uma mulher chamada Isabela, professora de literatura em uma escola pública antiga no interior do Paraná. Ela disse que o colégio onde trabalha foi fundado ainda nos anos 60, com estrutura pesada, corredores longos e salas com janelas altas e vidros foscos, do tipo que sempre parecem escuros, mesmo em dia de sol. Isabela já conhecia as histórias sobre a Sala 105. Diziam que, décadas atrás, uma aluna chamada Marina tirou a própria vida ali dentro. Ninguém sabia os motivos, apenas que ela havia deixado um bilhete incompleto em cima da carteira. Depois disso, a sala ficou fechada por muitos anos. Mas com o crescimento do número de alunos, ela foi reaberta e voltou a ser usada normalmente. Em 2022, Isabela começou a dar aula ali. Tudo ia bem, até o dia em que notou um caderno estranho esquecido na última carteira, ao fundo da sala. Era antigo, com capa de couro gasta e bordas amareladas. Sem nome, sem matéria. Nenhum aluno assumiu ser o dono. Quando abriu, percebeu que não era um caderno de anotações normais. Cada página tinha apenas uma frase. Algumas faziam sentido, outras pareciam desabafos confusos, como: "Ela ainda está aqui. A cadeira do canto não gosta de ser ocupada. A janela sussurra quando o sol se põe. Não leia em voz alta." Isabela achou que fosse algum tipo de brincadeira de aluno, até que leu uma página específica. A professora vai achar que está tudo bem, mas não está. Ela já está sendo observada. Ela congelou. A caligrafia parecia familiar. Começou a notar outras coisas. O projetor da sala ligava sozinho. As luzes piscavam toda vez que passava por uma determinada carteira, a mesma em que o caderno foi encontrado. Os alunos começaram a reclamar que se sentiam observados ali dentro. Em uma manhã, chegou mais cedo para revisar provas. Estava sozinha na sala. Ao se sentar, ouviu um sussurro bem próximo ao ouvido. "Não mexa mais com o caderno." Virou-se rápido, mas não havia ninguém. Decidiu levar o caderno até a direção. Mas ao chegar lá, ele havia sumido da bolsa. Voltou correndo para a sala. Estava lá, de novo, na carteira do fundo. Na página aberta agora havia uma nova frase: "Você não pode se livrar do que já está dentro." Nos dias seguintes, Isabela começou a ter pesadelos. Sempre com a mesma figura. Uma menina de cabelo comprido sentada no chão da sala, encarando o vazio. Ao acordar, ouvia batidas vindas do armário da escola. Uma tarde, depois da aula, resolveu olhar com calma os arquivos antigos da secretaria. Encontrou uma ficha com uma foto em preto e branco. Era Marina, a aluna que morreu na sala. Mas o que gelou o sangue de Isabela foi o nome da professora registrada na época: Isabela Rocha. O mesmo nome dela, mesmo sobrenome, mesmo rosto, mesma escola. A foto era antiga, mas a mulher era idêntica a ela. No verso escrito à mão: "Círculos não terminam, eles recomeçam." Desde aquele dia, Isabela pediu afastamento. Diz que ainda sonha com a Sala 105 e com a menina que fica no fundo. Algumas lições não estão nos livros. Algumas salas nunca são completamente esvaziadas. E alguns cadernos não foram feitos para serem abertos.